Uma boa tarde, uma boa noite. Acabei de chegar aqui no meu local de trabalho e resolvi gravar um vídeo para eu poder conversar com vocês no dia de hoje. 1 Reis, no capítulo 21, versículo 19, versículo 23, nós lemos o seguinte: Assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Versículo 23. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão. Meus amigos e meus irmãos, nós encontramos aqui uma advertência de Deus a um homem, a um rei muito cruel. Não só ele, mas também a sua esposa, por nome de Jezabel. O nome desse rei é Acabe. O que esse homem fez de tanta maldade que Deus advertiu desse jeito? Os cães lamberão o teu sangue, e tu o teu mesmo, disse o profeta ao rei. Há uns dias atrás, esse rei foi procurar um homem por nome Nabote, que tinha uma vinha, um terreno ao lado do palácio. E o rei queria comprar aquelas terras, ou então trocar por uma outra. Essas terras desse homem, Nabote, foi recebido por herança e a orientação de Deus para ele que não vendesse e nem trocasse. E quando o rei propôs, ele recusou. A recusa causou um ódio tão grande no coração do rei que ele foi para casa, ele não conseguiu dormir, não conseguiu alimentar e ficou preocupado. E a sua esposa, percebendo, e perguntou para ele: você ainda é rei em Israel? Então o que ela fez? Ela escreveu uma carta, mandou para os anciões, para os nobres, dizendo que Nabote tinha blasfemado contra o rei e que tinha pecado contra Deus e que a sentença para este homem era a morte, que deveria fazer um jejum e declarar a sentença, a morte desse homem, porque ele tinha pecado contra Deus e contra o rei. Assim ela fez, arrumou testemunha falsa e ajuntaram a multidão na praça, conforme ela escreveu, e condenou aquele homem, apedrejando, matou aquele homem em praça pública. Veja só que maldade. E ela chegou em casa e disse para o seu esposo que poderia já assumir as terras de Nabote, porque ele já era morto. Quando esse rei foi possuir as terras, mudar ali os marcos para tomar posse da terra, ele foi advertido pelo profeta de Deus, que diz essa sentença: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E da mesma forma ia acontecer com a sua esposa, por nome de Jezabel. Passaram-se os anos e veio a promessa, e veio a sentença. O rei, numa guerra, foi atingido e veio agonizando. E naquele local onde eles mataram Nabote, o rei ali caiu e o sangue, sim, e os cães lamberam o sangue de Nabote naquele local. Então, o que eu quero dizer com isso, meus amigos e meus irmãos? Não adianta. Hoje a gente vê muita maldade aí. Muitas pessoas que detêm o poder, que estão na altura, humilham, matam, põem na cadeia, alejam as pessoas, perseguem com as suas injustiças, sabe? Para se dar bem. Mas Deus está olhando para esse tipo de pessoas, eles não se dão conta, a fatura vai chegar, tá? Se tem uma coisa, meus amigos e meus irmãos, que Deus não tolera, é a injustiça. E que Deus nos guarde e nos protege dessas pessoas más que vivem sobre a terra. E que Deus em Cristo os abençoe.